Então, vamos lá, gente. Vamos começar com a revisão de alguns conceitos, né, que nós trabalhamos. Ali, já quando a gente começou a parte de circunferência trigonométrica, o primeiro item que a gente viu são unidades de medida de ângulo. E aprendemos a converter de grau para radiano e de radiano para grau, né? Como que a gente fazia esse processo, né? A gente precisava lembrar a equivalência entre grau e radiano, né? Que a gente sabe, já está acostumado, né? Que π radianos corresponde a 180 graus, né? E a partir dessa equivalência a gente consegue fazer qualquer tipo de conversão. Então, por exemplo, se eu quero converter o 210 para radianos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regrinha de 3, né? Então, 210, vou colocar aqui embaixo de grau, grau com grau, e radiano eu vou colocar x. Vou fazer a multiplicaçãozinha cruzada, e eu vou ter o seguinte, ó, 180x igual a 210π, ó, 210π, tá? Então, passando 180 dividindo, eu vou ter que x é igual a 210π sobre 180. Dividido por 30, né? Simplificando tudo isso aqui por 30, né? 210 divididos por 30 dá 7, 180 divididos por 30 dá 6. Então, 210 radianos corresponde a 7π sobre 6 rad. Se eu quiser fazer o processo inverso, né? Converter de radiano para grau, no lugar do π eu coloco quanto? 180, né? E aí eu vou ter aqui, ó, 180 divididos por 6 dá 30, e 30 vezes 7, 210. Então eu volto. Ah, professor, mas se por um acaso eu não tiver o π, né? Vamos supor que eu queira converter 5 radianos em graus. Tá, como é que eu vou fazer? Bom, aí se não aparece na expressão a variável π, aí você tem que fazer uma regrinha de 3, né? Usando a mesma ideia. Aí você vai ter aqui, ó, π rad corresponde a 180 graus, tá? E 5 rad, né, que eu dei como exemplo, 5 rad corresponde a x graus, tá? Aí a gente vai fazer a multiplicaçãozinha cruzada, vamos considerar o π aqui como 3,14 para a gente chegar num resultado aproximado. Então você vai ter que fazer esse processo aqui para chegar ao valor de 5 radianos, tá? Mas é bem simples o procedimento. Outra coisa que a gente fez é discutir o que são arcos côngruos. E a gente discutiu que arcos côngruos são arcos que ocupam a mesma posição, que tem a mesma extremidade na circunferência trigonométrica. Então, eu coloquei como exemplo aqui o arco 30, né? Vamos supor que eu queira saber todos os arcos côngruos a 30. Então, a expressão dos arcos côngruos é dada por 30 mais 360 vezes k. Esse k indica o quê? O número de voltas. Então, se eventualmente o k é igual a 0, 360 mais 360 vezes 0, desculpa, falei errado. 30 mais 360 vezes 0 dá 30 mais 0 e sobra quem? O 30. Então, se k for igual a 0. Se k for igual a 1, ele vai dar uma volta a partir do 30. Então, vai ser 390. Então, 390 é um arco côngruo a 30. Então, existem infinitos arcos côngruos a 30, motivo pelo qual eu coloco essa variável k que indica o número de voltas. Então, para cada k inteiro que eu colocar nessa expressão, eu vou ter um côngruo ao arco 30. Da mesma forma, você pode escrever isso aqui em radianos, né? O 30 em radianos é π sobre 6 e o 360 é 2π. Então, essas duas expressões representam a mesma coisa, arcos côngruos a π sobre 6 ou 30, na circunferência trigonométrica. De forma geral, né, como que a gente representa um arco côngruo? Né? A gente representa assim, ó, x igual a alfa mais 360 vezes k com k pertencentes aos inteiros. Ou em radianos, né, x igual a alfa mais 2π vezes k com k pertencente aos inteiros. Tá? Quem que é o alfa? O alfa é o ângulo que você quer descobrir
o côngruo, né? Então, se é 30, você vai colocar 30. Se é 60, você vai colocar 60. E assim sucessivamente. Beleza? E falamos também dos arcos simétricos, né? Os arcos simétricos, então, um arco no primeiro quadrante e na primeira volta ele vai ter 3 simétricos, né? Então, um alfa no primeiro quadrante vai ter um simétrico no segundo, com relação ao eixo Y, no terceiro com relação à origem e no quarto com relação ao eixo X. Então, cada arco no primeiro quadrante ele vai ter 3 simétricos, né? Como que a gente acha esses simétricos? A gente vai usar essas expressões aqui, né? 180 menos alfa, 180 mais alfa e 360 menos alfa. Então, se o alfa, que é um arco do primeiro quadrante, for 60, né? Por exemplo, se ele for 60, quem que vai ser os simétricos dele no segundo e terceiro no quarto, respectivamente? 180 menos 60, que dá 120, né? Então, considerando aqui que o alfa é 60, no segundo quadrante você vai ter 180 menos 60, que é 120, né? Considerando o alfa 60. 180 mais alfa, que é 240. E 360 menos alfa, que corresponde a 300. Tudo isso também pode ser feito em radianos, né? O que mudaria aqui nas expressões, que em vez de ser 180 e 360, seria π menos alfa, π mais alfa e 2π menos alfa. Tá? Isso que mudaria. Então, isso aqui é para você achar os simétricos. Beleza? Muito bem. E outra coisa que a gente falou é de menor determinação positiva. O que é a menor determinação positiva? É o menor arco côngruo positivo que a gente pode representar um arco dado. Então, por exemplo, se eu tenho 1220, né? O 1220 é um arco que passa da primeira volta e há um côngruo dele que é o menor possível e é positivo. Como que a gente acha essa menor determinação positiva? A gente divide por 360. Quando a gente dividir por 360, a gente vai ter o número de voltas que esse arco deu na circunferência. Então, aqui, ó, 1220 dividido por 360, deu 3 voltas e sobrou 140. Isso aqui é a menor determinação positiva. Tá? Então, a menor determinação positiva do arco 1220 é 140. Agora, se fosse menos 1220, note que a gente está trabalhando aqui no sentido horário, sentido contrário da circunferência, a gente vai fazer o mesmo procedimento, dividir por 360, só que o resto vai ser negativo. Vai dar menos 140. Esse menos 140 aqui, ó, é a maior determinação negativa. E como que a partir da menor determinação, como que a partir da maior determinação negativa eu acho a menor positiva? Você vai somar com quanto? 360. Qual que é a ideia aqui por trás disso, né? Então, você tem aqui o menos 140, que ele está aqui, ó, nesse sentido, o menos 140 está aqui no terceiro quadrante. Então, note que esse cara aqui é a maior determinação negativa. Eu quero saber a menor positiva. Então, eu vou partir da origem, tá? E quero saber quem que é esse arco aqui nesse sentido, o côngruo dele positivo. Então, o que eu faço? Eu vejo quanto que falta para 360. Por isso, somar com 360. E aqui fica 220. Então, 220 e menos 140 são arcos côngruos ao menos 1220, só que o menos 140 é a maior determinação negativa e o 220 é a menor determinação positiva. Certo? Beleza? E aí a gente faz, importante também, a redução ao primeiro quadrante, né? O que é essa redução ao primeiro quadrante? É você pegar um arco, né, qualquer, e achar o simétrico dele no primeiro quadrante. E aí eu enfatizei com vocês que, para a gente não ficar lembrando daquelas formulazinhas, alfa, 180 menos alfa, 180 mais alfa, 360 menos alfa, a gente pode lembrar dessas três expressões aqui, que a partir delas a gente consegue fazer a redução ao primeiro quadrante.
Então, por exemplo, o 140, se a gente quiser reduzir ele ao primeiro quadrante, o que a gente nota? Que ele é um arco que está no segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, a gente tem que pensar aqui, ó, quanto falta para 180. Quanto que falta para 180? 40 graus. Então, o 40 graus é a redução ao primeiro quadrante do arco 140. Tá? De forma análoga, o que a gente pode pensar? 220. 220 é um arco que está no terceiro quadrante. Tá? E no terceiro quadrante, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar quanto passou de 180, que nesse caso também é 40. Né? Então, 40 graus é a redução ao primeiro quadrante, tanto do arco 140 como do 220. Tá? Então, são coisas que a gente tem feito para a gente poder trabalhar com essa parte da trigonometria. Alguma dúvida até aqui? Sim, não, mais ou menos? Beleza, então vamos tocar o barco. Opa, escutei alguma coisinha aqui. Deixa eu ver. Não? Beleza. Então, vamos tocar o barco. Tá? E aí eu fiz alguns exercícios lá da nossa lista, eu coloquei aqui, e eu vou relembrar com vocês que trata das razões inversas, né? Secante, cossecante e cotangente. Tá? Então, só para a gente lembrar como é que faz, né? O que é o que, e para a gente também usar essa primeira parte aqui que a gente revisou. Tá? Então, eu peguei aqui como exemplo o exercício número 1, letra F, e ele pede para a gente calcular a cossecante de 270. Lembrando que a cossecante é o inverso do seno. Então, calcular cossecante de 270 é equivalente a calcular 1 sobre seno de 270, já que cossecante é o inverso do seno. Lembrando, né, que seno de 270 é menos 1, e aí, quando você faz 1 divididos por menos 1, dá próprio menos 1. Então aqui é bem simples, porque a gente acabou caindo num desses arcos aqui que divide quadrantes, né, que é o 0, 90, 180, 270 e 360. Então aqui fica bem simples de trabalhar, bem tranquilinho. Tá? Secante de 120. Bom, lembrando que secante, nesse caso, secante é o inverso de quem? Do cosseno. Tá? Então, calcular secante de 120 é a mesma coisa que fazer 1 sobre o cosseno de 120. Aí o que a gente tem que lembrar aqui? Ó? Primeiro, o que a gente vai fazer? Analisar quadrante. 120, segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Tá? Então, eu botei o sinalzinho de menos aqui. E aí, a gente vai fazer a redução ao primeiro quadrante. Como ele é um arco que está no segundo quadrante, a gente tem que lembrar aqui, ó, quanto falta para 180. E quanto falta para 180? De 120, falta 60. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre cosseno de 60. A gente sabe que é meio, como eu tenho o sinalzinho de menos aqui, vai ficar menos meio. Tá? Como é que eu faço essa continha? Isso aqui, 1 sobre menos meio, é o inverso de menos meio. Quem que é o inverso de menos meio? Menos 2 sobre 1. Então, se a gente fosse fazer a divisão, né, dessas frações, como é que a gente faria? Repete a primeira fração, que é 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, você vai ter menos 2 sobre 1, que é igual a menos 2. Então, secante de 120 corresponde a menos 2. Beleza? Muito bem. Próximo aqui. Se a gente for fazer cotangente de 19π sobre 3, né, primeiro passo, o que seria interessante a gente fazer? Converter isso aqui para graus, que foi o que eu fiz aqui. Ó. Então, como é que ficou isso? Ó? 19 vezes 180, que é o π, divididos por 3. Aí ficou 19 vezes 60, fiz a continha aqui, ó, 0, 6 vezes 9. 6 vezes 9 dá 54, foram 5. Esse 5 aqui é porque subiu 5, estava fazendo a continha. E 6 vezes 1, 6, com 5, 11. Então fica 1140.
como ele é um arco que passou de 360, a gente tem que achar a menor determinação positiva. Vim aqui dividir por 360. Deu 3, aqui deu 1080 e achei a menor determinação positiva, que é 60 graus. Tenho que fazer a redução ao primeiro quadrante? Não. Por que eu não preciso? Porque já está no primeiro quadrante. A menor determinação positiva, nesse caso, já está no primeiro quadrante. Então, não preciso fazer redução ao primeiro quadrante. Tá? Então, aqui, ó, cotangente de 19π sobre 3 é igual a cotangente de 1140, que é igual a cotangente de 60. Cotangente é o inverso da tangente. Então, isso, calcular cotangente de 60 é a mesma coisa que calcular 1 sobre tangente de 60. Bom, 1 tangente de 60 é quanto? Raiz de 3. Como eu não posso ter aqui, não é que eu não possa, né? Mas a gente não costuma deixar a raiz no denominador, a gente faz esse processo de racionalização. O que é o processo de racionalização? Consiste em você eliminar essa raiz do denominador. Então, nesse caso, como você tem uma raiz quadrada, como é que você faz a racionalização? Você pega essa raiz quadrada, multiplica essa raiz quadrada no denominador e no numerador. E aí, vamos fazer a multiplicação aqui. Ó. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 fica raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Portanto, a cotangente de 19π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 3. Beleza? Tranquilo? Se eu estiver indo rápido demais, vocês sinalizem, tá? Que como eu estou fazendo uma revisão aqui, eu só estou retomando alguns tópicos, então eu estou fazendo meio rápido mesmo, tá? Também fiz com eles a letra K, tá? Que é secante de menos 15π sobre 6. Então, o primeiro passo aqui, talvez que seja mais interessante, é a gente converter isso em graus. Então, eu fiz aqui essa conversão, ó. Aqui no cantinho. Então, ficou 15 vezes 180 divididos por 6. Lembrando que isso aqui é negativo, tá? Então, 180 divididos por 6 dá 30. 15 vezes 30 dá menos 450. Como passou da primeira volta, a gente vai dividir por 360. Vai dar uma volta. E note que aqui, como esse arco é negativo, então o resto vai ser negativo. O que a gente achou aqui foi a maior determinação negativa. Só que eu preciso da menor positiva. Então, o que eu fiz? Somei com 360 e deu como resultado 270 graus. Então, calcular secante de menos 15π sobre 6 é equivalente a calcular secante de 270. Secante é o inverso do cosseno. Então, secante de 270 é a mesma coisa que calcular 1 sobre o cosseno de 270. Todavia, cosseno de 270 é 0 e você não pode dividir por 0. Então, 1 sobre 0 é algo que não existe e, portanto, secante de menos 15π sobre 6 não existe. Tá? Beleza? Lembre que para a gente dividir por 0 não existe. E aqui na trigonometria, dividir por não existe é dividir por um número muito grande. Né? Então, se eventualmente a gente estiver trabalhando lá com a tangente, cotangente, e der sobre 1 sobre não existe, a gente vai considerar isso como 0. Beleza? Muito bem. Também fiz com eles esse do Cefet, tá? Esse aqui eu vou com um pouquinho mais de calma, porque esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho, a gente não tinha feito. E aborda um conteúdo de funções que a gente viu no primeiro ano. Então ele dá uma função aqui, ó, f de x, e essa função tem elementos de trigonometria. Então a gente chama isso aqui de função trigonométrica, tá? A gente vai trabalhar ainda especificamente com isso. Muito bem. O que é o f de π sobre 6? Como aqui é uma f de x, o que a gente vai fazer com esse π sobre 6? No lugar de x, a gente vai colocar π sobre 6. Tá? Como é que vai ficar isso então? Ó, vou fazer raiz de 3 vezes cossecante de 2 vezes π sobre 6. Está aqui ó, o π sobre 6. Mais cosseno de 8 vezes o x, que é π sobre 6. O que eu fiz aqui? Ó? Eu simplifiquei o 2 com
o 6, né? Simplifiquei por 2. Então aqui ficou 1 e aqui ficou 3. E no cosseno aqui, ó, eu simplifiquei por 2 o 8 e o 6. Então 8 divididos por 2 dá 4 e 6 divididos por 2 dá 3. Então daí reescrevi essa expressão, né? Ficou aqui, ó, raiz de 3 multiplicado por cossecante de π sobre 3, que foi o que sobrou aqui dessa simplificação, mais cosseno de 4π sobre 3, que foi o que sobrou aqui dessa segunda simplificação. Como eu estou em radiano, é interessante que eu converta em graus, lembrando que π corresponde a 180. Então, onde tem π aqui, eu coloquei 180. Então, ficou aqui, ó, raiz de 3 vezes cossecante 180 divididos por 3 dá 60. E eu fiz a continha aqui de cabeça, ó, 180 divididos por 3, 60. 60 vezes 4, 240. Resolvi fazer cossecante de 60 e cosseno de 240 separado aqui embaixo, ó. Tá? Então eu fiz aqui o primeiro, cossecante de 60. Então lembrando que cossecante é o inverso de quem? Do seno. Então calcular cossecante de 60 é equivalente a calcular 1 sobre seno de 60. Da tabela, eu tenho que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vou inverter o seno de 60, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar 2 sobre raiz de 3. Por que eu não racionalizei aqui? Porque ainda não é o resultado final. Né? Como eu vou ter que substituir aqui na expressão, eu optei por não racionalizar. Você poderia racionalizar, só que vai te dar um pouco mais de trabalho. Né? Então eu preferi aqui não racionalizar, vocês já vão entender por quê. E aí, cosseno de 240. Como aqui passou de 90 graus, eu tenho que fazer a análise do quadrante. 240 é um arco que está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo e tem que fazer a redução ao primeiro. Como ele está no terceiro quadrante, eu tenho que pensar quanto que passou de 180, que nesse caso é quanto? 60. Cosseno de 60 da tabela a gente sabe que é meio, como tem um menuzinho aqui, fica menos meio. Então, vamos substituir agora lá na expressão, tá? Então, vai ficar assim, ó, raiz de 3, que está aqui, vezes a cossecante de 60, 2 sobre raiz de 3, está aqui. Mais o cosseno de 240. Como o cosseno de 240 deu menos meio, coloquei aqui, ó, menos meio. Por que eu não racionalizei aqui a aula? Porque o raiz de 3 com raiz de 3 aqui, ó, eu posso simplificar, já que esses dois termos aqui estão multiplicados entre si. E vai sobrar somente o 2. Então vai ficar aqui, ó, 2 menos meio. Eu já tinha explicado como é que faz essa operação aqui de forma mais rápida, né? Quando você tem um número inteiro somado ou subtraído com uma fração, o que você faz? Repete o denominador 2, aí você faz aqui, ó, 2 vezes 2, que dá 4, e 4 menos 1 dá quanto? 3. Então a resposta dessa expressão dá 3 sobre 2. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então, certo. Vamos continuar aqui, ó. Vamos aqui para a listinha. Olha só que loucura isso aqui. Vamos fazer aqui a número 3, né? Ó, vamos fazer essa número 3, mas vamos, antes de colocar assim, ó, você quer saber o f de π sobre 3. Antes de fazer isso, vamos olhar bem para a expressão e vamos ver os termos que ela tem. Note que isso aqui, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, a gente estudou uma coisa chamada relação fundamental. E a relação fundamental dizia o seguinte, ó, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a quanto? 1. Então, toda essa parte de seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, eu posso substituir por 1. Tá? Não tem problema. Então, eu posso reescrever a minha função da seguinte forma. Ó, f de x igual
1 mais cotangente de x mais cossecante de x menos tangente de x menos secante de x. Aí, no lugar de x, então vamos calcular agora o f de π sobre 3. Então, no lugar de x, eu vou colocar o π sobre 3. E π sobre 3, na verdade, a gente já sabe que é 60, né? Então, vai ficar 1 mais cotangente π sobre 3 mais cossecante de π sobre 3 menos tangente de π sobre 3 menos secante π sobre 3. Minha sugestão é que você faça tudo separadamente, né? Então, vou chamar esse aqui, ó, de 1, esse aqui, ó, de 2, esse aqui de 3 e esse aqui de 4. Bom, vamos fazer aqui, ó, cotangente de π sobre 3. Então, isso aqui é equivalente a gente fazer 1 sobre... Vamos colocar já em graus, né? A gente está acostumado com graus, já vamos colocar tudo isso aqui em graus, tá? Lembrando que π sobre 3 corresponde a 60 graus. Então, cotangente de 60, que a gente vai calcular, é equivalente a fazer o quê? 1 sobre tangente de 60. Então, tangente de 60 a gente sabe que é raiz de 3. E a gente vai fazer o quê? Racionalizar. Então, vai ficar aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Achamos o primeiro, tá? Vamos para o próximo. Cossecante de 60. Cossecante é o inverso do seno. Tá? Seno de 60 da tabela a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Invertendo, né, o raiz de 3 sobre 2 vai ficar 2 sobre a raiz de 3. Vou racionalizar. E aqui vai ficar 2 raiz de 3 sobre 3. Beleza? Aí vamos lá. Tangente de 60, que é o que apareceu ali. Tangente de 60 dá quanto que a gente sabe? Raiz de 3, não tem muito o que fazer. E, por fim, aqui, ó, secante de 60. Lembrando que secante é o inverso do cosseno. Cosseno de 60 a gente sabe que é meio. Se eu inverter o meio, fica 2. Tá? Então, a gente já tem os valores aqui. Então, vamos para a próxima página. Eu vou pegar essa parte aqui, ó. E vou copiar lá para a próxima... para a próxima parte aqui, ó. Então, vamos lá. Quanto que vai dar isso? Então, vai ficar igual 1 mais cotangente de π sobre 3. A gente chegou em raiz de 3 sobre 3. Cossecante de π sobre 3, a gente chegou em 2 raiz de 3 sobre 3. Tangente de π sobre 3, a gente chegou em raiz de 3. E secante de π sobre 3, a gente chegou em 2.
tá? Bom, o que eu sugiro aqui que se faça, né? Que a gente tire o MMC de tudo, já que nós estamos com soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Então, vou colocar um 3 aqui sobre tudo. E vou fazer assim, ó. Ó, 3 divididos por 1 dá 3, 3 vezes 1, 3. Mais, aqui vai ficar raiz de 3, aqui vai ficar 2 raiz de 3, aqui vai ficar, ó, 3 divididos por 1 dá 3, 3 vezes raiz de 3 fica 3 raiz de 3, menos 3 divididos por 1 dá 3, 3 vezes 2, 6. Então, o que a gente pode agrupar aqui, ó? Lembre que raiz de 3 é 1 raiz de 3, então vamos somar tudo que tem raiz de 3 aqui, ó. 1 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 fica 3 raiz de 3. Com menos 3 raiz de 3, tudo isso aqui vai se anular, fica zero. E aí você vai ter 3 menos 6, que dá menos 3 sobre 3, que é igual a menos 1. Então, essa é a resposta da minha expressão, né? Do meu exercício. Entenderam aqui por que anulou, né? Ó, 1 raiz de 3 com 2 raiz de 3 fica 3 raiz de 3 positivo. Com menos 3 raiz de 3 dá zero. Beleza? Dúvidas? Na dica de nada? Vamos começar aqui por essa 4. Essa 4 tá bonita, né? Olha que expressão bonita essa aqui, ó. Até vontade de fazer. Ó. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá. Quando você tem uma situação como essa, o que eu sugiro é que você faça tudo separado, né? Então, vamos fazer aqui o seguinte, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Chamar isso aqui de 1. Aqui, ó, essa parte aqui, né? Sem o 3 aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar de 2. Isso aqui eu vou chamar de 3. Então, vamos começar pelo 1, ó. 3π sobre 2. Tá, então, a gente vai calcular a cossecante de 3π sobre 2. Já vou converter em grau, tá? Então, aqui, ó, 3 vezes 180 divididos por 2. Fica 90. 90 vezes 3, 270. Tá? Então, aqui a gente vai calcular a cossecante de 270. Bom, cossecante é o inverso do seno. Seno de 270 é menos 1. Então, o resultado disso dá menos 1. Está aqui. 2. A gente vai calcular a cossecante de 390. Como passou de 360, então a gente vai dividir isso aqui por 360. Então, vai dar 1 e vai sobrar 30. Então, cossecante de 390 é a mesma coisa que calcular a cossecante de 30. Cossecante é o inverso do seno, então vai ficar 1 sobre seno de 30. Seno de 30 é meio. Quando você inverter o meio, vai dar 2. Beleza? E cotangente de 13π sobre 3. Vamos converter aqui, né? 13 vezes 180 divididos por 3. Então, vai ficar 13 vezes 60. Isso aqui vai ser igual a 780. Então, vamos pegar esse 780, como passou da primeira volta. Vou dividir aqui por 360.
vai dar 2,720 e sobra 60 graus. Então, calcular a cotangente de 13π sobre 3 é a mesma coisa que calcular a cotangente de 60 graus. Cotangente é o inverso da tangente. A gente já fez isso aqui já no exercício passado. Então, vai ficar 1 sobre a raiz de 3, que eu vou racionalizar. A gente já fez isso, né? E a gente chegou aqui no raiz de 3 sobre 3 racionalizando, tá? Não estou fazendo o processo de racionalização que a gente fez no anterior, tá? Então, tá, isso aí já está bem feitinho. E agora vamos substituir na expressão. Vou colocar aqui no cantinho, tá? Então vamos lá. 2. Deixa eu fazer com outra cor aqui. Vou fazer em preto. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes cossecante de 3π sobre 2, dá menos 1. Vou colocar entre parênteses aqui porque é negativo. Mais 3 vezes a cossecante de 390, que dá 2. Isso aqui divididos por 2. Sobre a cotangente de 13π sobre 3, que a gente fez aqui, ó, me deu raiz de 3 sobre 3. Então, vamos fazer continha, né, gente? Aqui é continha. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Aqui a gente vai cortar, né, o 2 com 2, simplificando, vai sobrar quem? O 3 sobre raiz de 3 sobre 3. Então, aqui vai ficar 1 sobre raiz de 3 sobre 3. Como é que eu faço essa divisão? Como é que a gente faz? Repete a primeira, 1, e multiplica pelo inverso da segunda, raiz de 3 sobre 3. Como é que vai ficar? 3 sobre raiz de 3, que eu tenho que racionalizar. Então, raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Isso vai ficar 3 raiz de 3 sobre 3. 3 com 3 corta e sobra somente a raiz de 3. Então, o resultado dessa expressão toda é raiz de 3. Ô, Titi, como é que você já pulou ali para essa divisão? Como que eu pulei o quê? Para essa divisão, porque tava tipo assim, ó, menos 2 mais 3. Tu já cortou direto ali quando tava a raiz de 3 dividido por 3? Não, peraí, deixa eu voltar. É que aqui eu fiz menos 2 com mais 3 dá 1. Tá? Sobre raiz de 3 sobre 3. Como é que você faz a divisão de fração? Você repete a primeira, que é 1, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 3 sobre raiz de 3. Aí eu multipliquei, né? 1 vezes 3 dá 3, raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. E aí eu racionalizei. Entendeu? Entendi. Entendeu? Então tá. Acho que fechou, pessoal, hoje então. Vou finalizar aqui, ó, tem vários aqui para vocês tentarem fazer. Depois eu vou retomar essa parte de relação trigonométrica, né, na próxima semana. Vou fazer também mais exercícios, mas a ideia era relembrar alguns desses conceitos.